Olá, o Jornal Tempo e o portal O Tempo Online recebem hoje o deputado federal Marcos Pestana, pelo PSDB Mineiro, presidente do PSDB de Minas Gerais, que fala hoje sobre a estratégia do partido para a eleição municipal deste ano, com uma série de entrevistas e videochat, obviamente, que o portal O Tempo Online produz agora a partir desse período eleitoral para falar das estratégias dos principais partidos e também, em breve, você verá também o posicionamento dos candidatos das principais cidades. Você, internauta que está nos acompanhando ao vivo, pode mandar a sua pergunta através do portal O Tempo Online, que vai ser lida aqui e respondida pelo deputado Marcos Pestana. Quem também participa dessa conversa conosco é Bruna Zanetti, do portal O Tempo Online. Deputado, é um prazer receber o senhor aqui. Prazer é todo meu. Quero voltar muitas vezes. Perfeitamente. Primeira pergunta a expectativa é do PSDB, obviamente, sair maior aqui em Minas desse processo eleitoral em 2012? Nós temos 156 prefeitos, mais de 1.000 vereadores e estamos nos preparando, talvez o partido que tenha melhor se preparado, fizemos 10 cursos no interior de formação política, fizemos um grande encontro com 1.800 participantes, com a Aécio, a Anastasia e toda a nossa militância, e o partido está muito motivado, muito bem preparado para essas eleições. O senhor passou aqui um balanço para a gente de 300 candidaturas, 300 candidaturas exatamente a prefeito em Minas Gerais, 249 a vice-prefeito, que somando aí dá 550, é um número muito positivo, só fica atrás com pouca diferença para o PT. O PT não tem cultura aliancista, né? A base do nosso governo, desde 2002, no governo Aécio Neves, é muito ampla. Só o PCdoB, o PT e parte do PMDB não fazem parte da nossa base. E nós temos uma cultura muito impregnada pelo espírito do Aécio, que é uma cultura generosa, aberta, aliancista. Diferente do PT, que só quer vampirizar os aliados, nós não. Nós temos uma postura aberta e por isso os números do PSDB são um pouquinho menores nessa eleição que o PT, porque em várias cidades, eu cito aqui Teófilo Otoni, retiramos a nossa candidatura e demos o vice para o Getúlio Neiva, que é nosso aliado do PMDB. Montes Claros, nosso candidato é do Democratas, o Jair Ataíde, e conta com o nosso apoio. E dessas 300 cidades, a gente pode definir assim, até 20 mil eleitores, até 50 mil, tem um foco principal nos municípios menores ou nos maiores, ou está diluído? Não, está diluído. Existem as 6 cidades principais, que é onde a ocorrência do segundo turno. Então, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora e Montes Claros, elas naturalmente elas têm um realce maior. Mas tem cidades importantíssimas que são polos regionais, como Valadares, Teófilo Otoni, Ipatinga, Poços de Caldas, Montes Claros, Unai, Uberaba. São cidades importantíssimas, mas toda cidade é importante. Nós temos a maioria absoluta dos 853 municípios com menos de 10 mil habitantes. Aí a dinâmica é outra, está presa a uma tradição familiar, ao PSD e ao UDN lá na década de 50. E aí é uma outra coisa. Nas cidades pequenas tem um lado e outro lado. O quadro partidário, o jogo ideológico não cola muito nas pequenas cidades. O senhor lembrou aí do trabalho feito na formação de candidatos aí no interior do estado, concursos. Teve outra preparação também que foi coordenada pelo vice-governador Alberto Pinto Coelho nessas cidades polo de Minas, para evitar que um candidato de um partido enfrentasse outro que também seja da base do governador Anastasia, não é isso? Eu e Alberto coordenamos um conjunto de 10 partidos. Tem muitos partidos pequenos que nos apoiam, mas nós organizamos um comitê que se reuniu 6 vezes e fizemos questão, inclusive, para estimular essa cultura da parceria, da solidariedade. Cada reunião foi na sede de um partido, para não caracterizar monopólio de ninguém. E foi uma tentativa de compatibilizar os interesses, as expectativas nos principais municípios. Nós demos corte nos 50 maiores municípios, fora BH.
Em alguns obtivemos êxito, Sim. em outros não. Alfenas nós não conseguimos um acordo. Varginha também não, temos 2 candidaturas. Tradicionalmente, em Patos de Minas, 2 forças aliadas do governo estadual disputam a hegemonia em Patos de Minas. Então, em alguns, por exemplo, em Ipatinga, houve uma arquitetura política muito interessante que se viabilizou. Então, em alguns deu certo, outros não. O nosso papel não era resolver por decreto em nenhuma situação. A dinâmica municipal é dada pelo município. Cada cidade tem a sua história, seus atores e as direções, exceto o CASAB, a direção do PCdoB, a direção do PMDB nacional e a direção do PT nacional, que tem uma cultura intervencionista. Nós não, nós somos da escola de JK, Tancredo e Aécio, e nós queremos que as coisas cresçam de baixo para cima. O deputado, falar um pouco sobre Belo Horizonte, né? Que aí foi uma surpresa aos 45 do segundo tempo, quando estava tudo certo que ia Lacerda contra Quintão, e basicamente isso, e Lacerda repetindo a aliança, acontece essa ruptura que até hoje a gente não entendeu quem traiu quem nessa história, igual o dilema de Capitu, sabe? Não, isso está claríssimo. Os petistas falam outra coisa. Mas eles foram confusos o tempo todo nesse processo e continuam confusos mas a até hoje. pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: qual foi a participação do senador Aécio Neves para que o PSB não cedesse a aliança proporcional com o PT para vereador? Primeiro, é preciso ficar claro que essa aliança foi uma construção criativa, ousada em 2008, que não veio com a chuva nem caiu com o vento. Foi fruto de uma parceria concreta entre a prefeitura dirigida pelo Pimentel e o governo do estado com Aécio Neves governador. Isso resultou no maior pacote de investimento das últimas décadas. Linha Verde, duplicação do Antônio Carlos, ativação do Hospital de Venda Nova, agora o Hospital do Barreiro, o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, o Expo Minas, a cidade administrativa, uma revolução na vida de Belo Horizonte. Uma experiência que estava dando certo, de parceria, que era famosa no Brasil inteiro e que resultou em 2008 numa candidatura comum que espanta os estrangeiros, parece meio esquisita, meio exótica para os olhares principalmente paulistas. Então, fizemos a união, porque o que interessa é o interesse da população, não é o que é bom para o PSDB, para o PT, para o PSB, é o que é bom para a população. E, em torno disso, fizemos a aliança em 2008. O Márcio Lacerda é um grande gestor, um empresário, um militante das boas causas. Ele organizou a prefeitura dentro de uma filosofia de administração por metas, é extremamente aprovado e não teria nenhum motivo para o PT romper. É uma loucura isso. Não há esse negócio de traiu ou não traiu, porque eles têm só 900 cargos dos 1.500. Ao meio-dia, o Pimentel e o Miguel foram lá na Assembleia, na convenção do PSB, levantaram o braço do Márcio Lacerda, a foto está nos jornais, ele afirmou que o Márcio Lacerda era o melhor prefeito do Brasil, às 5 horas da tarde não era mais. Quer dizer, romperam, alguma coisa aconteceu. Na verdade, o que aconteceu é que a ala majoritária, liderada pelo Fernando Pimentel, o Fernando particularmente foi omisso, distante, não organizou as forças. O Roberto Carvalho, que é o grande vitorioso interno do PT, tem 2 anos que fala mal do Márcio Lacerda e defende candidatura própria, é o grande vitorioso. E surgiu uma candidatura improvisada do Patrus, que não era candidato, na última hora, com base em intervenções autoritárias externas. A candidatura do Márcio foi decidida em território mineiro e feita por mineiros. A candidatura do Patrus é uma candidatura artificial, improvisada, que veio de fora. O PMDB tomou sua decisão em Brasília. O PCdoB, que a base municipal queria apoiar, Márcio Lacerda tomou a decisão em São Paulo. Roberto Carvalho já estava inscrito na Justiça Eleitoral, foi guindado para ceder para o Patrus, a reunião foi em São Paulo. E o Kassab tentou, foi a única intervenção desastrosa que não obteve êxito, foi em Brasília a reunião. Então são 4 intervenções que originaram a candidatura, uma cultura autoritária de intervenção. A nossa não, são 19 partidos que foi
obra de mineiros em território mineiro. Deputado, o senhor tocou no assunto aí de entrada de verbas, de Márcio Lacerda, e ontem o prefeito criticou o governo federal, falando que falta recursos para a mobilidade, para a área de saúde, e eu queria saber se ele vai manter esse discurso e se isso procede pela nacionalização da campanha. Não há esse negócio de nacionalização. O eleitor, uma coisa é o mundo político. O mundo político são os políticos e os jornalistas que mexem com política. Outra coisa é a cabeça da população. A população é muito pragmática. Ela quer saber de quem vai cuidar das praças, tapar os buracos, cuidar da qualidade da educação das crianças na escola, do posto de saúde. Ela quer votar bem e não está em discussão macroeconomia, taxa de juros, modelo de Estado, se o Paraguai teve golpe ou não teve golpe. Isso são questões nacionais. O cidadão comum, o eleitor médio, não está nem aí para isso. É claro que no bastidor da política, os gestos e as movimentações dos atores relevantes no tabuleiro da política têm sinalizações. Mas isso é secundário, não há conteúdo nacional. O que o Márcio Lacerda fez é um diagnóstico descritivo. Ele é parceiro da Dilma desde a juventude. Militaram juntos em algumas jornadas. Mas o que ele diagnosticou, por exemplo, duas questões da mobilidade urbana. Anel rodoviário e metrô. Quer dizer, 10 anos do governo do PT não acrescentou 1 metro de metrô. A última expansão do metrô foi no governo Fernando Henrique. E é o centro, nós estamos vivendo o estrangulamento nas grandes cidades, porque você teve um crescimento em 10 anos, você teve de 2001 para frente, um crescimento de 21% da população e o número de carros cresceu 156%. E a infraestrutura não acompanha. Nós temos que investir no transporte coletivo e aí passa pela integração do metrô com o BRT. A mesma coisa o anel rodoviário que mata tanta gente. Já estava na hora de fazer um novo anel. A 381, que é um débito do governo federal com Minas, não sai do papel de jeito nenhum. Então é isso que o Márcio descreveu, chamando a atenção do governo federal, porque não faz sentido falar em nacionalização. Márcio Lacerda é apoiado por 19 partidos. A oposição brasileira são 4 partidos. O PSOL, que tem candidatura própria, e 3 partidos que apoiam Márcio Lacerda, PSDB, Democratas e PPS. Os outros 16 são da base da Dilma. Então o senhor não concorda que essa sucessão em BH seja considerada uma prévia, um termômetro de Dilma versus Aécio? Isso é uma verdadeira bobagem já. Um grande analista do cenário, que é o professor Marcos Coimbra, da Vox Populi, ele chama atenção o tempo todo, aprendi muito com ele nas campanhas que nós compartilhamos na coordenação de várias campanhas, que é um engodo, é uma mentira achar que as eleições municipais são a antessala, o prefácio das eleições presidenciais. A realidade desmente isso. Eu vou citar 2 exemplos. O Collor foi eleito presidente, não devia ter 5 prefeitos do lado dele. O Geraldo Alckmin perdeu, não foi nem para o segundo turno, em 2008. Quem foi Kassab e Marta. Ele hoje é governador. 2 anos depois ele se elegeu governador. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Isso é forçação de barra de liderança política e de analista político, que quer ver, é uma engenharia de obra-ponta. Depois que está o quadro todo delineado, essa análise toda que os analistas, os colunistas se divertiram aí, que havia uma ruptura entre o PSB e o PT, porque rompeu em Fortaleza, rompeu em Recife e rompeu em Belo Horizonte. Rompeu em Fortaleza por razões domésticas de Fortaleza. Rompeu em Recife por questões específicas de Recife. Rompeu em Belo Horizonte, não foi nem aos 45 do segundo tempo, foi na prorrogação, num jogo irracional que só o PT entende, porque eles deixaram o Roberto correr solto. Então, aí pega isso tudo depois e força uma análise que há uma visão maquiavélica, uma conspiração, uma intencionalidade, quando na verdade são eventos independentes. Mas o PSDB trata a sucessão de 2012, a eleição de Luiz Humberto Carneiro em Uberlândia, reeleição de Custódio Matos em Juiz de Fora, de Márcio Lacerda em Belo Horizonte, como algo fundamental para o projeto de Aécio Neves em 2014. Não, de forma alguma. Isso não é verdade.
Nós temos uma pesquisa nacional coordenada pelo professor Antônio Lavareda, que é outro grande especialista em opinião pública. Isso foi feito no primeiro semestre de 2011. Nós verificamos nessa pesquisa, houve toda uma metodologia com várias abordagens, que a eleição municipal tem alta correlação com a eleição de deputado. E a eleição de deputado determina representação no Congresso, Sim. fundo partidário e tempo de TV. Então é importante para o partido. E tem baixíssima correlação com a eleição de presidente da República. Uhum. Então, assim, para o partido é muito importante. Para a candidatura não tanto. Eu acabei de citar o exemplo do Collor. Uhum. Ele era de um partido irrelevante. Era o Partido da Juventude que virou o PRN, Sim. Partido da Reconstrução Nacional. Ele fez uma escalada em 3 partidinhos pequenos, comprou o horário deles 3, fez uma escalada, um desconhecido governador de Alagoas, alavancado pela mídia. O centro da campanha é televisão. Majoritária se decide na televisão. Deputado, vocês contam com, podemos dizer, do segundo cabo eleitoral mais poderoso do país, que é o ex-governador Aécio Neves. Como é que vai... Aqui é o primeiro. Aqui é o primeiro. Tem município, segundo nossas pesquisas do Datatempo, está empatado com Lula. Aquela pergunta assim, você... no Norte e Nordeste, não, aqui em Minas também. Você não, seria... Norte e Nordeste de Minas. Ah, tudo bem. Uhum. Como é que vai ser a agenda dele e onde que o senhor acha que ele não pode deixar de passar nesse período eleitoral? Eu tive uma conversa ontem com o senador Aécio, ele está organizando hoje e amanhã essa estratégia. É evidente que ele é naturalmente apontado como uma alternativa da oposição, a mais forte alternativa para concorrer à presidência da República. Ele, portanto, vai viajar o Brasil inteiro, as capitais e os principais municípios. Também é uma oportunidade para ele se apresentar em outras regiões do país. E, então, aqui em Minas, eu já tenho preparado o espírito, porque aqui ele já tem uma presença muito forte, ele deve concentrar nas grandes cidades. Nós ontem organizamos aí uma lista de possibilidade de uns 20 municípios e ele vai organizar sua agenda em torno disso. Entendi. Falando agora de uns casos específicos, de fato, Uberlândia é uma questão de um ponto de honra nevrálgico para o PSDB, até porque a situação lá é polarizada também. Não, é polarizada, é uma situação complexa. O deputado Gilmar Machado é muito habilidoso, uma pessoa que conhece sobre a administração pública, e o Luiz Humberto, nosso candidato, é um excelente companheiro, uma pessoa fantástica e que tem o apoio do prefeito Adelmo Leão, que está com 85 de ótimo e bom. Uhum. Então vai ser uma boa eleição e que bom que Uberlândia vai estar em boas mãos. Uhum. E nós vamos fazer toda a força que seja as mãos do Luiz Humberto. E em sua cidade, Juiz de Fora, a reeleição do Custódio está tranquila? Ou... Não, essa safra de prefeitos, independente de partido, quem está indo para a reeleição teve um período de crise internacional de vacas magras e em geral, seja a Elisa do PT em Valadares, o Tadeu do PMDB em Montes Claros, os prefeitos têm um quadro inicial de dificuldade. O Custódio é um dos mais experientes homens públicos de Minas Gerais, foi líder do PSDB na Câmara, está indo para a sua 5ª eleição de prefeito, ele ganhou 2 e perdeu 2, acumulou uma grande experiência, fez um programa de obras fantástico e tem muito mais tempo de televisão que os adversários, muita experiência. E eleição majoritária você ganha muito no erro do adversário. Sim. A candidata do PT já começou cometendo o primeiro erro. Qual? Né? Você gostou da Dilma fake, da Dilma cover? Quem conhece a Margarida, eu sou professor universitário, sou amigo da Margarida, mas é absolutamente ridículo. Quem conhece a Margarida e aquela repaginada dela é de um absurdo. As pessoas querem autenticidade, as pessoas querem verdade. Essa coisa marqueteira está se esgotando. Uhum. Esse modelo de marquetagem começou com Collor. Uhum. E eu acho que nós estamos vivendo um novo ciclo, fechamento desse ciclo do Collor, onde as pessoas não... Porque teve aquela coisa fura-fila do Maluf, Duda Mendonça pontificando, Nizam...
E eu acho que as pessoas querem as coisas como elas são, o candidato como ele é, passando confiança, segurança, consistência. E a Margarida já pisou na bola, tanto que a Veja, aquele espaço que saiu na Veja, geralmente são coisas bizarras que vão para ali, né? Não sei se a Veja construiu esse ponto de vista. Último caso específico, aqui em Contagem, o Ademir está liderando as pesquisas, mas ao mesmo tempo sofre uma rejeição grande por parte do eleitorado. Como é que o senhor avalia as chances dele aí? Muito grandes, ele está muito bem, está bem distante no primeiro lugar, e as condições para firmar alianças para o segundo turno são melhores que 4 anos atrás. Independentemente de quem for com ele? Independente, porque é o jogo, as pessoas têm que entender a arte da política. De vez em quando eu sinto muito saudade, eu comecei muito cedo, com 22 anos eu fui eleito vereador, eu era líder estudantil, e de vez em quando eu tenho muita saudade do Tancredo Ulisses. A arte da política, às vezes, o pessoal acha que política é telequete, é rugby, ou é vale tudo, ou UFC, e não esgrima, xadrez. Por exemplo, o Durval e o Carlinhos vão se pegar, porque eles vão disputar o mesmo eleitorado. Isso deixa sequelas. E eles podem até fechar uma aliança no segundo turno, mas não quer dizer que o eleitor vai juntos. Entendi. Deputado, tem uma internauta aqui, a Joana, que ela falou que ia aproveitar a presença do senhor aqui hoje para perguntar, ela chamou de polêmica aí com o Kassab, que o PSD mudou de lado, né? Vai apoiar agora o Patrus. Não vai não. Está firme com o Márcio Lacerda, juridicamente e politicamente. Então, ótimo. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, já que ela pediu, chamou de polêmica. Qual que é a intenção aí do hoje está na com imprensa isso? paulista, eu brinquei que o meu passaporte para São Paulo foi cassado por 6 anos com essa entrevista. Está no Estado de São Paulo, na Folha Online, na Agência Estado. Realmente nos estranha muito essa movimentação do Kassab. Nos parece que é uma mistura de masoquismo com servilismo. Quer dizer, quanto mais ele apanha do Haddad e do PT de São Paulo, mais ele é servil aqui em Belo Horizonte, paga pedágio aqui. É uma coisa inconsistente, porque ele está agredindo aliados do passado e do presente, potencialmente do futuro, que é o PSB e o PSDB, e acariciando aqueles que são seus adversários. No dia que ele faz a intervenção, o Haddad esculhamba ele com questão de camelô, com questão de mobilidade urbana, criticando a prefeitura. Quer dizer, eu não sei e o Kassab, que é um grande articulador político, produziu o Fato Político de 2011, que foi a fundação do PSD, ele foi muito ousado, a astúcia foi muito grande, mas ele está revelando uma coisa surpreendente. Ele está levando a sério sua própria frase. Ele falou que o PSD não era nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, muito antes. Pelo contrário, ele está igual biruta de aeroporto e em cada lugar, dependendo da cidade, ele tem uma posição. Ele está sendo absolutamente coerente na incoerência. Então, assim, eu não sei se ele ainda está em 32 com os fuzis armados mirando os mineiros. A Revolução Constitucionalista que só os paulistas comemoram. Você consegue explicar isso? Não, mas não mexa nisso não, porque eles... Daria outro programa. Porque eles perderam quase 1000 pessoas, eu acho também é desrespeitoso. Mas comemora. Deputado, satisfação receber o senhor aqui. Ótimo. Agradeço muito a presença. Bruna, também muito obrigado. Obrigada, João. E a gente reforça o convite para as próximas visitas. Sempre que quiserem. Você também que nos acompanhou, muito obrigado. Até o próximo Tempo Entrevista.